Boa tarde, Doterra! Olha só, hoje é um dia muito especial. Então, eu já gostaria de começar aqui agradecendo a introdução feita pelo Alex, que é sempre aí uma pessoa que eleva, né, as nossas lives, muito alto astral, sempre trazendo muita novidade e trazendo realmente sorriso na voz. E hoje eu tô assim, animada, estou em êxtase, porque a nossa convidada hoje, ela é uma convidada de peso por alguns motivos. Ela teve um alcance aí muito especial agora no mês de junho, e eu trouxe ela para esse bate-papo, para que a gente possa entender um pouco como foi que ela organizou essa grande conquista. Então, vocês sabem, né, quem é essa convidada. E aí, antes de chamá-la, eu já gostaria de entender aqui quem é que está conosco, quem é que está animado e, principalmente, quem já encaminhou esse link para o colega, para o liderado que ainda não entrou, mas precisa entender o que ele precisa fazer para organizar suas ações para chegar aí no Silver, no Premier, no Platinum, no Diamond e no Presidential Diamond. Então, essa é a hora de apertar aí em compartilhar e encaminhar esse link, essa live para o máximo de pessoas que você conhece. Porque assim como a sua vida está sendo transformada, a vida dele certamente também será transformada. Então, sem mais delongas aí, eu gostaria de convidar aqui para dividir o palco comigo ela, que tem 28 anos, que é casada, que é lá de Cuiabá, uma terra que eu particularmente amo, que é a nossa nova presidente diamante na Doterra Brasil. Gente, olha isso, nova presidente diamante. Então, com vocês, Camila Faria. Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Obrigada, Joyce, pelo carinho de sempre, né? Tô muito feliz em poder estar aqui compartilhando um pouquinho. Tenho certeza que vamos somar muito nessa tarde. Olha só, Cami, muito obrigado pela sua participação. É realmente um privilégio estar com você hoje aqui. Sem dúvidas, vai ser um momento aí, vai ser os nossos 20, 30 minutos aí muito proveitosos, como já tem sido. Eu espero que você esteja animadíssima, porque aqui desse lado nós estamos muito animados. E eu gostaria, porque eu estou ansiosa já para fazer essas perguntas, de já começar. Então, ó, vamos lá. Eu separei aqui 4 perguntas muito importantes, que eu tenho certeza que você vai trazer mais informação e mais possibilidades para quem está nos escutando. Minha primeira pergunta é a seguinte: quais ações, Camila, foram necessárias para o alcance do seu presidente diamante? E os resultados da equipe. Então, a gente sabe aí que não foi só o seu presidente diamante, né? Teve muito novo ranking, muita requalificação no mês de junho dentro da sua estrutura. Como que você organizou essas ações para ter essa grande conquista? Como que você dividiu o seu mês? E, enfim, como, né, que você conseguiu organizar tudo isso? Enfim, o tempo é seu. Bom, eu sempre falo que existe uma grande diferença entre decidir e tentar. Então, eu decidi e eu queria avançar juntamente ali com as minhas sócias, né? Então, eu tenho parceiras de negócio e não tenho qualificadoras. Isso já é uma grande chave aí. Então, um dos pilares que trouxe o nosso time, a equipe Furacão, ter esse resultado foi a visão clara do que a gente queria conquistar no final do mês. Então, não é ver se vai dar certo, é de fato fazer para dar certo, não é tentar, é fazer até conseguir. Então, nós criamos metas semanais ali, quebradas em pontos diários. Para eu ser uma presidente diamante, eu preciso qualificar 6 plátinos. Essas plátinos têm aí 27 mil pontos cada uma. Então, eu pego 27 mil pontos e eu divido por 30 dias, vai dar aí 900 pontos por dia. E eu divido entre os líderes ali que eu tenho ativos essa pontuação por dia. Então, se são 900 pontos, se eu tenho 15 líderes ativos, então por dia eu preciso subir ali juntamente com os líderes 60 pontos por dia. Então, eu criei metas semanais quebradas em pontos diários
para que o time tivesse clareza do que fazer. Porque se você pega e coloca, né, 3.000 pontos, é muita pontuação. Agora, se você divide em 30 dias, se você pega todos os líderes ali que estão naquela base do Elite, você consegue fazer uma duplicação simples com metas diárias e metas semanais. Eu mantive também uma rotina de blitz e de prospecção, acompanhamento. Então, todos os dias a gente tinha ali o nosso grupo, aonde nós mandávamos. Hoje é dia de vender colágeno, hoje é dia de vender live shot. Hoje nós vamos entrar em contato com um grupo de mães para vender Calmer, vender colágeno, vender Stronger. Então a gente sempre pegava ali um produto e trabalhava muito forte naquele produto. 2 produtos que a gente ama vender, a nossa equipe, Life Shot e colágeno. Por quê? Porque são produtos de recompra e tem um PV alto. Para mim, assim, o colágeno, ele é um produto que todo mundo tem que conhecer, tem que conseguir. Então, a gente trabalhou muito forte neles e nós trabalhamos forte a construção de líderes. Então, a gente identificou quem estava pronto para avançar, investimos energia neles, a gente acreditou muito. Eu falo nós, porque eu, juntamente com as minhas Platinums, a gente trabalhava forte, aquela pessoa que a gente olhava para ela e falava assim: essa pessoa tem potencial, ela só não sabe ainda, porque isso que o líder faz. O líder, ele mostra que a pessoa consegue, mesmo antes dele acreditar nele mesmo. Então a gente trabalhou forte ali e o principal, né? Eu mantive o meu exemplo. Então eu não terceirizei o trabalho, eu cadastrei muito, eu vendi muito, eu fiz muitos eventos, eu mostrei que era possível, porque a única forma da gente liderar é pelo exemplo, né? Então o resultado ele foi consequência aí de muita disciplina, muita conexão com pessoas, né? Gerando confiança e batendo no peito. Eu sou do Terra. Ai, que legal. Olha só, eu gostei, eu tenho o hábito, Cami, de fazer algumas anotações enquanto vocês vão falando, porque realmente, para mim, esse é um tempo de trocar, mas também de aprender aqui. E aí, eu gostei de algumas coisas, gostei de tudo que você falou, mas algumas coisas específicas, elas me chamaram a atenção. Então, eu gostei que você falou que essa decisão do seu presente diamante e desse alcance da rede, ela não foi uma decisão unicamente tomada por você. Ela foi uma decisão tomada por toda a rede. Então, todas as suas parceiras de negócios se comprometeram a ter aquele resultado, a fazer um movimento, a realmente fazer algo diferente em junho para ter um resultado diferente. Uma outra coisa que eu gostei muito que você falou é sobre como você divide as suas metas, né? E você falou muito sobre as metas diárias e as metas semanais, e certamente para cada uma dessas metas houve ali o acompanhamento, as suas lideradas, né? Suas parceiras de negócios, elas foram também fazendo esses acompanhamentos e foram verificando ao decorrer do mês como que essas metas elas estavam se comportando, o que é muito legal. E aí, uma outra coisa, e a última coisa, prometo, antes de ir para a minha próxima pergunta que você falou, e é uma frase, inclusive, que eu gosto bastante, é sobre essa questão de liderar por exemplo, né? Então, eu tenho particularmente uma frase que eu adoro, que fala que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. E aí você falou justamente isso, sobre a necessidade de liderar pelo exemplo, de olha, estou falando para você que, enfim, essa é uma possibilidade de fazer, mas estou te mostrando também que é assim, porque, olha, eu tenho conseguido, você vai conseguir certamente. Então, é muito legal ver como, quando você introduz na sua vida esse compromisso de liderar pelo exemplo, como todo o restante ao seu redor se comporta. Então, assim, para mim, enquanto você falava, esses foram alguns pontos que me chamaram muito atenção. E eles estão um pouco ligados com a minha próxima pergunta, que tem a ver com o plano elevado. E aí, a gente tem uma outra característica muito importante sobre o seu ranking de presidente diamante, porque além de ter feito aí, né, o alcance desse ranking, você também foi a primeira presidente diamante dentro desse plano elevado, o que é muito legal, porque a gente está falando do plano há muito
tempo, né? A gente passou aí quase um semestre completo falando sobre o plano elevado, falando sobre o que ele seria, desse novo momento que ele traria, e aí vem você com, claro, vários outros diamantes, plátinos, gold, silvers, premiers e outros rankings que alcançaram pela primeira vez esses rankings nesse momento tão significativo. Então, a minha pergunta, que é mais voltada para isso, é a seguinte: agora com o plano elevado, como você e o seu time estão organizando as metas e os objetivos, desculpa, de curto e longo prazo, e quais são as prioridades do time hoje? Não, eu assim amei a questão do plano elevado, até porque hoje a gente consegue ajudar principalmente as pessoas que estão começando a ganhar dinheiro desde o começo, né? Porque muitas pessoas começam o negócio em paralelo, assim como eu comecei. E elas precisam ali ter um retorno mais rápido para aumentar aquela autoconfiança, a crença no negócio. E hoje, com o plano elevado, um ranking de elite, por exemplo, eu tive atualização agora de várias elites que estão ganhando R$2.500, R$2.200. E antes, se você via o Guia Construa, que eu estou aqui, inclusive, com um, tava R$700, né? Então, assim, a gente consegue fortalecer a crença ainda mais das pessoas que estão começando dentro do nosso modelo de negócio. Então, eu trabalhei muito forte que o objetivo do plano elevado ali com o meu time é pagar mais para os iniciantes, para quem quer ter condição real de mudar de vida de uma forma definitiva e com os recursos desde o início, porque a gente sabe que é importante ganhar dinheiro desde o começo. Então, trabalhei muito o reforço do poder de 3 e o principal, o foco no longo prazo. Então, o doTERRA não é algo que é feito para o imediato, por mais que com o plano elevado a gente consegue, né, ter objetivos no curto e no longo prazo, mas mostrei que é possível você começar desde agora com um esforço mais intenso e você conseguir ter resultados já extraordinários desde o começo, mas que isso aqui é para você construir algo que vai ser para sempre dentro da sua vida. E falando agora, né, do meu resultado, por muito tempo eu acabei carregando nas minhas costas pessoas que não estavam na mesma frequência que eu. E graças ao plano elevado, hoje eu consigo me conectar com pessoas da profundidade, pessoas que estão na mesma frequência que eu, e o meu resultado ele não é prejudicado por conta de pessoas que estão ali, né? Que eu estou na minha primeira linha, por exemplo, né? Apesar que eu tenho muita sorte de ter as minhas diretas maravilhosas, mas eu consigo ter ali na profundidade de pessoas também que eu estou ali ajudando, estou liderando, e consequentemente elas também estão me ajudando nesse momento. Então, o plano elevado ele veio para fortalecer quem de fato está trabalhando e deixar de lado aí quem não está afim de trabalhar. Olha só, no final, né, você falou que o plano elevado ele vem para fortalecer quem está trabalhando. E isso é uma frase, né, que a gente falou muito ao longo desses vários treinamentos sobre o plano elevado, sobre o como ele vem justamente para agregar quem está construindo. Então, eu acho muito assertivo realmente esse ponto, né? E acho muito assertivo quando você, lá no início, começa falando que o plano elevado também é para os iniciantes, para quem quer já começar ali a ter uma construção de negócio e uma lucratividade no curto prazo, de alguma maneira. Mas eu gosto da sua visão quando você fala que definitivamente doTERRA ela não é um negócio para o imediato, para o agora. Ele é um negócio no longo prazo, até porque ele é um negócio que todo mundo quer para a vida. Então é importante ter esse entendimento de que mesmo com o plano elevado, ainda assim, o negócio ele é um negócio que você vai construindo de maneira sólida ao longo dos anos, porque é importante que a gente, quando vá fazer essas metas, quando a gente vai colocar no papel ali os objetivos, a gente entenda que eu preciso dar um passo sólido de cada vez. Então, mesmo que eu queira dar passos, eu preciso solidificar, eu preciso entender aonde eu tô para que eu consiga fazer esses passos com segurança. E está tudo bem, porque a doTERRA é para
continuar, né? Algo que você quer para a vida. E um ponto, Camila, que eu gostaria de trazer aqui, que me chamou a atenção, foi que na live de reconhecimento na quinta-feira, teve lá a participação do seu esposo, né? Que a gente viu, você ficou bem emocionada. E uma coisa que ele falou, que eu fiquei, né, pensando nisso e eu lembrei para comentar aqui agora, foi que esse ranking de presidente diamante era um ranking que você já tinha planejado bater antes. Mas aconteceram algumas coisas, né? Com certeza ali você viu que naquele momento que você havia planejado não daria, e aí você precisou colocar um pouco mais para frente esse objetivo. E isso, né, essa fala dele está muito linkada com o que você falou, um negócio para o longo prazo, um negócio para você construir para o futuro. Porque às vezes a gente faz os planos ali, alguma coisa aconteceu e eu preciso mudar meus planos, mas ainda assim está tudo bem, porque a Doterra ela está aqui, ela vai ficar. Ela é uma empresa que você vai conseguir construir esse ranking que você deseja aí, nesse momento. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que talvez aqui conosco esteja nos assistindo alguém que falou, poxa, no mês de junho eu queria ter batido meu silver, mas eu passei raspando ali e fechei meu premier. Tá tudo bem. Agora em julho você tem aí como meta fechar esse silver. Agora em agosto, enfim, vamos planejar para fazer isso acontecer. E já fazendo um gancho para a minha terceira pergunta, que também vai ter a ver com isso, que a gente ainda está falando sobre as ações. Então, qual pequena ação diária tem feito a maior diferença no progresso do seu time até agora? Bom, você falou muito, né, sobre essa questão de colocar uma meta e muitas vezes a gente não alcançar. E isso já traz sobre o que eu vou falar agora. Porque muitas vezes você tentou bater uma meta em junho e por algum motivo, né, algum líder que falou que ia fazer não fez, alguém desistiu, você foi lá e teve que adiar. Mas quando você está decidido, você vai continuar com esse compromisso diário de fazer o básico com consistência, você vai atingir. É você analisar quais foram as ações que você não fez para começar a fazer a partir de agora com mais intensidade. Porque uma meta, ela não deixa de ser uma meta quando você estipula ela num prazo e ela não alcançou. Eu lembro que eu tentei bater o presidente em novembro de 2023. E naquele mês, todas as minhas diretas ali da época tinham desistido. E eu precisei reconstruir. Mas a meta ela era minha, era individual. E eu fui reconstruindo, e hoje eu me qualifiquei com pessoas mais qualificadas ainda. Então, quais ações, né, que fizeram tanta diferença no meu time? Sempre as que eu fiz desde o começo, que é fazer o básico bem feito. No marketing de rede, a chave, ela não está em fazer coisas extraordinárias, é fazer o básico, o simples, de forma extraordinária todos os dias. Então, é você apresentar, você aí na sua casa, você tem esse guia impresso? Porque isso aqui, ó, não falta na minha casa, que é o guia Construa. Eu aprendi a apresentar a oportunidade com esse guia aqui que a própria Doterra fornece para você comprar lá no site deles. Então, é fazer novas conexões todos os dias. Então, abra 5 novas conexões por dia. Vai lá no seu grupo do condomínio, chama uma mãezinha que está lá, vai no grupo de mães da escola do seu filho, vai numa academia nova, cria uma conexão nova, fazer ali pelo menos 3 follow-ups, acompanhamentos, dar continuidade nessas conversas iniciadas e levar essa pessoa de uma conversa para ela tomar um café com você, uma reunião online. Hoje mesmo eu tenho 4 apresentações de oportunidade. Então, aqui, ó, meu guia já está aqui, porque eu tenho uma saindo daqui, já tenho a apresentação para fazer. Então, é o movimento que vai gerar o resultado real. E, além disso, celebrar todos os dias, todos os dias. Talvez você queira ser uma Gold, você precisa ter 15 mil pontos. Só que você já comemorou que hoje você conseguiu subir 200 pontos? Você já comemorou que o seu líder conseguiu vender 50 pontos? Então, celebrar cada pequena vitória no grupo. Então, mandando uma mensagem ali, todos os dias. A repetição, gente, a repetição que é a mãe do domínio. Você vai ter que fazer todos os dias. Prospecção, acompanhamento e apresentação. Isso é o básico. Não tem estratégia mirabolante. É você levar o guia Construa onde você for. Hortelã-pimenta, porque o perfume
de um consultor de bem-estar é hortelã-pimenta, tá? Não tem como não ser impactado. E isso vai levar você ao ranking que você deseja, fazer o básico todos os dias. Cada pergunta dessa dava para virar um treinamento de 1 hora, porque realmente a gente acaba, eu particularmente, acabo fazendo várias anotações, e agora eu estou com 10 linhas de anotação aqui, e eu nem tenho tempo para falar todas as minhas observações. Mas uma coisa que eu gostei bastante que você falou foi sobre como é importante ter esse compromisso com o básico, o compromisso de ser persistente. E um ponto que você trouxe, que eu particularmente gostei muito, foi sobre entender que uma meta, mesmo quando ela não é alcançada dentro do período que você tinha colocado ali para alcançá-la, ela ainda assim é uma meta, ela ainda assim é uma meta sua. E aí você trouxe, por exemplo, o ponto de que no decorrer do tempo, né, enquanto você planejava o Presidente Diamante, você perdeu algumas das suas parceiras de negócio, suas qualificadoras, mas o compromisso de alcançar o Presidente Diamante era um compromisso seu. Então, mesmo que naquele momento não deu certo, você ia fazer dar certo, você ia reconstruir para conseguir fazer com que essa meta ela fosse alcançada. E foi. Então, eu gostei muito desse ponto sobre o compromisso pessoal com você mesma, de fazer com que uma meta que está no papel, ela realmente saia do papel e se torne uma conquista. E gostei particularmente, assim, bastante sobre uma prática que você tem, né, com a equipe, de celebrar todas as pequenas conquistas. Então, certamente, quando você se tornou diamante, aquelas conquistas, talvez, de quando você era suas conquistas particulares, né? Coisas que antes para você eram muito difíceis, mas quando você era diamante parecia ser mais fáceis, não parecia ser algo para vibrar. Mas eu gostei muito que você falou sobre a necessidade de vibrar, porque talvez fazer uma apresentação de negócio no passado era uma coisa que, olhando para Camila, você falava, cara, não vou conseguir falar para tanta gente ou falar de maneira tão desinibida. E aí, quando você começa a conseguir, às vezes a gente normaliza tanto, a gente coloca tanto numa zona de, isso daqui eu já domino, que a gente esquece de celebrar que, poxa, um dia isso aqui foi uma dificuldade. Então, muitas vezes, dentro da estrutura da equipe, aquilo que parece ser muito simples, né? Poxa, alguém conseguiu levantar 200 PVs. Para alguém foi algo que precisou de muito, porque era uma coisa muito difícil. Então, como é bom e como é legal ter alguém ali, um líder, né, que tá te parabenizando, que tá celebrando com você as pequenas vitórias. Porque as grandes vitórias são vitórias que todo mundo vai comemorar mesmo. Mas as pequenas, as diárias, aquelas que acontecem simples, de maneira simples todos os dias, que são as que fortalecem para essa grande conquista. Então, eu realmente gostei bastante. Tenho mais 7 linhas de comentários que eu não vou fazer aqui, mas a gente convida você novamente para você fazer só um treinamento das minhas linhas de anotações aqui, tá bom? E aí, indo para a minha quarta pergunta, que é a mais longa, né? Uma pergunta um pouco mais extensa, mas certamente não menos importante, apesar de ser a última. Vamos lá. Como você ajudaria pessoas no início da jornada do seu time a alcançarem o ranking de elite? E quais ações você implementaria em julho para essas pessoas? Então, só antes, Camila, de passar a palavra para você, eu quero só reforçar aqui, pessoal, essa é a nossa última pergunta. Então, esse bate-papo, eu acho que ele acaba sendo muito fluido e ele passa muito rápido. E meu convite aqui, antes de passar a palavra para você, se vocês ainda não enviaram esse link para o Silver, o Elite, o Premier da sua rede, o Executivo, a pessoa que está começando, que já te falou que quer desenvolver negócio, esse é o momento. Envia para ela, porque agora ela vai entender como que a Camila faria e você vai entender também o que você pode implementar. O que você pode, talvez, mudar, ajustar dentro da sua própria estratégia para fazer acontecer para você, para fazer acontecer para o seu time. Então, Camila, o tempo aí é seu e, enfim, estamos ansiosos aqui para entender como que você faria esse alcance de um elite agora no mês de julho. Bom, para ajudar aí quem está começando, né, a alcançar o ranking de elite, a primeira coisa é alinhar a expectativa. Eu explico sempre que o elite é o primeiro grau ali da liderança
E para chegar lá, numa ação intensa nos 30 primeiros dias, vai depender de uma energia mais alta, de renúncias que são necessárias, porque não é sobre você esperar o momento certo, né? É sobre fazer mais convites do que você se sente confortável. Então, é você sair da sua zona de conforto, ficar desconfortável mesmo, para você alcançar esse feito ali. Então, entender que no início não tem perfeição, vai ser o aprendizado ali que vai estar em movimento. E aí depois eu trabalho muito a mentalidade. Eu falo que o que trouxe eu aqui foi trabalhar a mentalidade das pessoas que estão comigo, que ninguém nasce pronto, todos aprendem fazendo. Então, se alguém te apresenta uma oportunidade incrível e você não souber como fazer, diga sim e aprenda durante o caminho. E o sucesso ele vem da constância e não só da atitude ali isolada num dia só. Então, se você quer crescer aqui dentro, vai ter que fazer todos os dias e que aqui você vai crescer ajudando pessoas. É a essência do negócio. Então, cada convite que você faz é um ato de generosidade e não de incômodo. É parar de achar que está incomodando a pessoa. Você tem a oportunidade que pode mudar a vida daquela pessoa, daquela família para o resto da vida. Você tem um produto que pode salvar a pessoa de uma bombinha. Tô aqui com o brief na mão. Então, por isso, eu dou ações diárias simples e duplicáveis para as pessoas que querem alcançar esse feito de elite depois de alinhar as expectativas. Então, cadastrou, alinhei a expectativa, trabalha a mentalidade dela, lista de pelo menos 30 nomes ali, sem filtro, vai escrevendo. Primeiro coloca as 10 pessoas que você pensa de início, pensou nessas pessoas, coloca, depois vai lá para o seu status do WhatsApp e começa a ver quem que tá ali, depois vai para os seus stories e vê quem que tá vendo seus stories ali, e você vai colocando o nome dessas pessoas, depois vai começar a abordar ali, fazer pelo menos 5 convites por dia, para manter esse funil sempre cheio, vai continuar fazendo acompanhamento, porque quem não acompanha perde o cadastro, e ter pelo menos uma apresentação marcada por dia. Eu, quando cadastro alguém, eu faço as apresentações com ela, pelo menos 10 apresentações eu faço com essa pessoa, mostrando o plano ali, explicando para ela como que ela vai seguir o guia Construa de uma forma simples e fácil. E, obviamente, né, depois eu passo para a pessoa fazer e eu deixo claro, quanto mais ela fizer, mais nãos ela vai receber e mais próximo do sim ela vai estar ali ao ter constância. E aí, quando ela cadastra alguém, ela duplica essa lista dessa pessoa e ela vai multiplicando o resultado dela e aí fica fácil atingir o ranking de elite. Então, assim, para julho, eu ainda implementaria Blitz, tá? Então, Blitz são encontros que você faz ali de 15 minutos para você acelerar o contato com esses novos prospectos. Estaria cada vez mais em treinamentos da sua linha ascendente, para você aprender, tem que ter humildade para aprender, ser ensinável e talvez incentivos, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por incentivo, então eu dei muitos incentivos agora nesse último mês para quem atingisse o Elite, porque cria um senso de urgência saudável. Então, o Elite é construído com uma mentalidade de curto prazo, mas que sim tem que ter visão de longo prazo. É mostrar que se ele tiver uma ação intensa essas 4 semanas, ele vai criar uma base forte e vai sustentar ali todos os outros rankings que ele deseja alcançar. Olha só, mais uma vez a gente pode aqui prolongar por mais 1 hora com treinamento só sobre as suas estratégias ali para captação, as suas estratégias ali para tornar um elite um elite com a consciência de que ele pode muito mais. E então, assim, eu adorei tudo que você falou. E uma coisa que me chamou a atenção, que você disse, foi que no início não tem perfeição. E aí é interessante porque muitas vezes a gente espera estar pronto, perfeito, para então começar. Ao invés de ir se aperfeiçoando, que também foi um ponto que você falou, de estar em contato com o seu upline para você ir tendo a mudança de hábito necessária, a mudança de comportamento necessário e adquirindo novas habilidades, além de a necessidade que durante o início, né? E não só o início, mas durante o decorrer do tempo, você tem de ir se conectando com mais pessoas. Então, eu realmente gostei bastante disso.
E uma outra coisa que eu anotei que você falou e eu gostei bastante foi sobre a questão de que quando você compartilha com alguém, você precisa tirar talvez a objeção do lugar negativo. Então, a pessoa me deu uma negativa, a pessoa falou não para mim. E colocar essa objeção no lugar de eu estou ofertando uma oportunidade que pode mudar a vida da pessoa. E aí você usou a palavra um ato de generosidade. E eu realmente gostei muito disso, porque é um jeito diferente de você pensar que muitas vezes aquilo que você está considerando como incômodo, porque, vou falar com aquela pessoa, poxa, vou abordar aquela pessoa, pode ser, na verdade, uma ferramenta que vai transformar a vida dela. E certamente, depois, essa pessoa vai ser grata para você, por você. Então, eu gostei muito de tudo que você falou aqui. Eu gostaria de já iniciar agradecendo pela sua contribuição e a sua participação. Sem dúvidas, eu sei que você deu aqui pérolas, né? Então, para quem está nos assistindo, eu espero que vocês tenham anotado. Não se esqueçam que isso daqui, né? Esse vídeo, esse bate-papo, ele vai ficar gravado. Então, volta nisso daqui depois, anota e vê o que você já está fazendo, o que dá para melhorar, o que você não está fazendo e o que dá para implementar. Então, Camila, muito obrigada. Realmente, acho que você conseguiu trazer aqui muitas ferramentas que você utiliza simples, coisas básicas, que quando bem feito e quando feito diariamente, elas realmente podem ter um impacto significativo na vida e na construção do negócio de todo mundo. Então, meu muito obrigado. E, enfim, já, tá? A gente convida novamente, porque a gente vai aprofundar todas essas perguntas aqui, tá bom? Obrigada, gente. Espero ter contribuído com vocês. E agora partiu a ação, né? Que a gente tem aí 7 dias para o mês acabar e fechar com chave de ouro. É isso. Então, partiu para ação. Então, agora eu quero mandar um beijo para você e passar a palavra para o nosso mestre de cerimônia, o Alex. Então, Alex, o tempo é seu.